Você não confia mais em você. E talvez isso esteja destruindo sua paz sem que ninguém perceba. Você escreve uma mensagem, apaga. Escreve de novo, lê mais uma vez, muda uma palavra, muda o tom, apaga outra vez. E mesmo depois de enviar, continua lá o pensamento. Será que eu falei demais? Será que eu fui fria? Será que agora a pessoa ficou chateada comigo? Percebe? Sua mente nunca descansa, porque quando alguém perde a confiança na própria percepção, até existir emocionalmente começa a ficar cansativo. E talvez essa seja uma das formas mais silenciosas de exaustão emocional que existem. Porque chega um momento em que a mente da pessoa nunca mais desliga completamente. Tudo vira análise, tudo vira dúvida, tudo vira tentativa de prever o que pode dar errado. Você sente uma coisa, mas imediatamente questiona. Percebe um desconforto, mas tenta racionalizar. Quer colocar um limite, mas pensa: e se eu estiver exagerando? Quer afastar, mas sente culpa. Quer descansar, mas o corpo não relaxa. E aos poucos a própria mente vira um lugar cansativo de existir. Porque você nunca descansa de si mesma. Nunca. Até nos momentos de silêncio sua cabeça continua funcionando, revivendo conversas, antecipando problemas, tentando interpretar sinais, tentando descobrir se fez algo errado, como se existisse uma vigilância constante acontecendo dentro de você. Hoje, quero conversar com você sobre uma dor emocional muito profunda, o momento em que alguém perde a confiança na própria percepção. Porque quando isso acontece, a pessoa deixa de viver espontaneamente e começa a se monitorar o tempo inteiro. Observa o próprio tom, as próprias emoções, as próprias reações, como se estivesse constantemente tentando evitar errar emocionalmente. E sabe o que é mais triste? Muitas pessoas nem percebem quando isso começou, mas geralmente existe uma história antes. Anos ouvindo uma frase do tipo: você é sensível demais. Você pensa demais. Isso é coisa da sua cabeça. Ai, você entendeu errado. Você entende tudo errado. Você dramatiza tudo. E aí você ouve. Então, lentamente, a pessoa começa a desconfiar daquilo que sente. E quando alguém passa anos invalidando o que sente, até a própria intuição começa a parecer perigosa. Isso é muito profundo, porque o corpo deixa de ser um lugar seguro e se transforma num lugar de vigilância. A mente tenta prever tudo, controlar tudo, antecipar tudo, como se pensar mais finalmente pudesse impedir sofrimento, mas não impede, só cansa. E talvez, enquanto você escuta isso, alguma parte sua esteja percebendo quanto está mentalmente exausta. Não apenas pelos problemas da vida, mas pelo esforço constante de verificar internamente cada emoção, cada palavra, cada decisão, cada reação, como se sua mente nunca mais pudesse relaxar. E sabe o que acontece com uma pessoa que vive assim por muito tempo? Ela começa a perder espontaneidade, perde leveza, perde presença, porque viver monitorando a si mesma o tempo inteiro consome energia emocional demais. Até momentos simples começam a parecer pesados. Responder mensagens, tomar decisões, expressar opiniões, dizer não, tudo parece arriscado, porque no fundo existe uma sensação constante de que errar emocionalmente pode custar amor, pertencimento ou conexão.
E isso cria um estado interno muito doloroso. A pessoa vive tentando se ajustar emocionalmente para não desagradar, para não gerar conflito, para não ser rejeitada e aos poucos vai se afastando de si mesma sem perceber, porque é impossível permanecer conectada à própria verdade enquanto você está constantemente tentando adaptar suas emoções para sobreviver. Talvez por isso você esteja tão cansada, não apenas da vida, mas do esforço constante de existir emocionalmente, do esforço constante de parecer equilibrada, do esforço constante de pensar antes de sentir. E eu queria que você percebesse uma coisa muito importante agora. Pessoas que vivem assim frequentemente não são confusas. São pessoas que passaram tempo demais tentando sobreviver emocionalmente em ambientes onde sentir não parecia seguro. Então o corpo aprende hipervigilância, a mente aprende antecipação e a paz desaparece lentamente. Porque é impossível descansar enquanto você sente que precisa se monitorar o tempo inteiro. E talvez seja exatamente por isso que até decisões simples começaram a ficar difíceis para você. Porque quando alguém perde a confiança em si, qualquer escolha parece perigosa, qualquer limite parece culpa, qualquer afastamento parece ameaça. Então a pessoa começa a procurar fora a validação que perdeu dentro. Pergunta demais, confirma demais, precisa ouvir. Ai, você não está errada. Não, você não exagerou. Você pode confiar no que sentiu, porque a própria percepção deixou de parecer segura. E isso é extremamente doloroso, porque a mente vira um tribunal permanente. Tudo é julgado internamente, tudo é revisto, tudo é questionado e o corpo nunca consegue descansar de verdade. Mas eu preciso que você escute isso com muito cuidado agora. O problema não é que você pensa demais. O problema é que talvez você esteja cansada de viver sem segurança emocional dentro de si mesma. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, porque pessoas emocionalmente seguras também pensam, mas não vivem em guerra constante com a própria percepção. Não transformam cada emoção em ameaça. Não precisam verificar o tempo inteiro se estão autorizadas a sentir o que sentem. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você precise parar de se chamar de confusa e começar a perceber o quanto seu corpo ficou tempo demais tentando sobreviver sozinho, tentando evitar rejeição, tentando evitar abandono, tentando evitar dor emocional. E talvez seja exatamente por isso que você está tão cansada agora, porque sobreviver emocionalmente por tempo demais esgota qualquer ser humano. Mas existe uma coisa muito bonita que talvez ninguém tenha te contado ainda. O corpo reaprende segurança, a mente reaprende descanso. A percepção reaprende confiança quando alguém finalmente encontra espaços onde não precisa viver se defendendo emocionalmente o tempo inteiro. E dentro de alguns instantes eu vou te revelar por que algumas pessoas nunca conseguem relaxar completamente, nem quando tudo está em silêncio, porque o perigo deixou de estar fora e começou a morar dentro da própria mente. Mas antes de qualquer coisa, lembra disso. Seu corpo só precisa lembrar que está seguro. Então fica aqui comigo mais um momento. Meu nome é Rosimeire, sou neuropsicóloga e estou aqui com você todos os domingos.
realizando esse encontro da série O Corpo Sabe. E no primeiro comentário desse nosso encontro tem algo muito especial para você. Existe uma coisa que quase ninguém percebe quando vive tempo demais em hipervigilância emocional. O corpo nunca relaxa completamente, nem nos momentos bons, nem nos momentos de silêncio, nem quando aparentemente está tudo bem. Porque quando alguém passa muito tempo precisando prever dor emocional, a mente começa a funcionar como um sistema permanente de alerta. E isso é extremamente cansativo. A pessoa deita para descansar, mas continua pensando, revive conversas, imagina cenários, cria resposta mental, como se o cérebro acreditasse que permanecer atento o tempo inteiro pudesse impedir sofrimento. Mas sabe o que acontece? O corpo começa a esquecer como é viver sem defesa. E talvez seja exatamente por isso que você sente dificuldade até para relaxar em momentos simples. Porque até quando ninguém está te machucando, sua mente continua esperando alguma coisa acontecer. E isso cria um estado interno de muito sofrimento. É muito solitário. Porque por fora muitas pessoas parecem fortes, funcionais, responsáveis, mas por dentro estão cansadas de nunca conseguirem simplesmente descansar emocionalmente. E talvez ninguém perceba isso em você. Talvez as pessoas olhem para a sua vida e pensem, ela dá conta. Mas o que ninguém vê é o quanto seu corpo continua em estado de sobrevivência mesmo quando você tenta descansar. E deixa eu te contar uma coisa bem importante agora. Isso não acontece porque você é fraca, nem porque você é dramática. Frequentemente acontece porque o seu corpo aprendeu cedo demais que relaxar podia ser perigoso. Então ele ficou atento. Atento ao humor das pessoas, ao tom de voz, à possibilidade de rejeição, à chance de conflito, a sensação de abandono, e quando alguém vive assim por muito tempo, a hipervigilância começa a parecer personalidade. A pessoa acha que é ansiosa, que é complicada, que não consegue desligar, mas talvez exista apenas um corpo cansado demais de precisar sobreviver emocionalmente o tempo inteiro. E eu queria que você percebesse uma coisa muito delicada agora. Muitas pessoas não estão cansadas apenas da vida. Estão cansadas de precisar se defender emocionalmente o tempo inteiro dentro da própria mente. E isso muda tudo. Porque existe uma diferença enorme entre viver e viver tentando evitar dor o tempo inteiro. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja percebendo quanto sua mente ficou ocupada tentando proteger partes suas que um dia se sentiram inseguras demais. Por isso, descansar parece culpa, silêncio parece desconforto, calma parece estranha, porque o corpo se acostumou tanto com tensão que a paz começa a parecer desconhecida. E sabe o que é mais triste? Muitas pessoas passam anos tentando consertar a mente, quando na verdade o corpo delas só precisava finalmente encontrar segurança suficiente para parar de lutar. E eu acho que esse é um dos momentos mais bonitos de qualquer processo emocional. Quando a pessoa percebe que não precisa mais se tratar como inimiga, que talvez não esteja quebrada, que talvez não exista nada de errado em sentir dificuldade de relaxar depois de tantos anos sobrevivendo emocionalmente. E eu sei que talvez enquanto você escuta isso,
alguma parte sua esteja sentindo um alívio silencioso. Porque existe algo muito profundo quando alguém finalmente traduz aquilo que você nunca conseguiu explicar direito, nem para si mesma. Quando alguém olha para o seu excesso de pensamento e enxerga cansaço emocional. Quando alguém olha para a sua dificuldade de descansar e enxerga um corpo tentando sobreviver. Isso muda completamente a forma como uma pessoa começa a se enxergar. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas sentem tanta emoção quando finalmente encontram espaços onde não precisam parecer fortes o tempo inteiro. Espaços onde não precisam justificar cada dor, nem provar que estão cansadas, nem convencer ninguém de que aquilo realmente machuca, porque o corpo desacelera quando finalmente percebe que não está sozinho. E talvez, no fundo, o que mais cura um ser humano não seja apenas entender racionalmente o que aconteceu, mas sentir segurança suficiente para finalmente baixar a guarda sem medo. E dentro de alguns instantes, eu vou revelar o que começa a acontecer quando alguém passa tempo demais desconectado da própria percepção emocional. Porque aos poucos, a pessoa deixa de confiar apenas nos sentimentos e ela começa a perder a conexão consigo mesma. E isso muda completamente a forma como ela vive. Mas antes, respira fundo por um instante. Seu corpo não precisa mais lutar sozinho para merecer descanso. Porque no começo a pessoa perde apenas a confiança no que sente, mas depois ela começa a perder conexão consigo mesma. E isso é muito mais profundo do que parece, porque chega um momento em que a pessoa já não sabe mais o que realmente gosta, o que realmente quer, o que realmente sente. Ela passa tanto tempo tentando se adaptar, tanto tempo tentando prever, tentando evitar conflito, que lentamente vai se afastando da própria essência. E talvez essa seja uma das dores mais silenciosas da vida adulta, continuar funcionando por fora enquanto desaparece por dentro. E eu sei que talvez enquanto você escuta isso, alguma parte sua esteja percebendo quanto sentiu falta de si mesma nos últimos anos. Falta da sua leveza, da sua espontaneidade, da sua presença, daquela sensação de existir sem precisar se vigiar o tempo inteiro. Porque pessoas emocionalmente cansadas frequentemente não querem mais intensidade, querem descanso, querem segurança, querem um lugar onde finalmente possam baixar a guarda sem medo de serem feridas de novo. E talvez seja exatamente por isso que certos encontros emocionais mudam tanto a vida de alguém. Não porque a pessoa recebe fórmulas mágicas, mas porque pela primeira vez o corpo sente: eu não preciso me defender aqui. Isso é muito profundo, porque o corpo muda quando se sente seguro. A respiração muda, o olhar muda, a mente desacelera. As emoções começam a fazer sentido de novo. E talvez você esteja percebendo isso agora. O que te machucou mesmo não foram só situações em que você viveu, mas o tempo que passou tentando sobreviver emocionalmente sozinha, tentando carregar tudo sem apoio, tentando entender tudo apenas racionalmente, tentando parecer forte enquanto por dentro estava cansada demais. E deixa eu te contar uma coisa muito importante. Existem dores que diminuem quando finalmente deixam de ser carregadas sozinhas. Porque o corpo humano não foi feito para viver permanentemente em estado de alerta emocional. Ele precisa de presença, acolhimento, segurança.
precisa sentir que pode existir sem precisar lutar o tempo inteiro. E talvez seja exatamente isso que faz tanta gente chorar quando finalmente se sente compreendida de verdade. Não é fraqueza, é alívio. Alívio de finalmente perceber que não estava louca, que não estava exagerando, que não estava quebrada. Talvez estivesse apenas cansada demais de sobreviver emocionalmente. E eu acho que existe uma coisa muito bonita acontecendo aqui, agora. Talvez pela primeira vez em muito tempo, você esteja olhando para si mesma com menos julgamento, com menos violência interna, com menos necessidade de se corrigir o tempo inteiro. E isso muda tudo. Porque o processo de reconstrução emocional começa exatamente aí, no momento em que a pessoa para de se tratar como inimiga. E dentro de alguns instantes eu vou te mostrar o que o corpo começa a fazer quando finalmente encontra segurança suficiente para parar de sobreviver. Porque existe uma diferença enorme entre apenas continuar viva e voltar a sentir o que está vivendo de verdade. Mas antes, respira fundo por um instante. Seu corpo nunca quis lutar contra você. Ele só estava tentando te proteger da única forma que aprendeu. Existe um momento muito específico em que o corpo começa a mudar. E não é quando a vida finalmente fica perfeita. Não é quando todos os problemas desaparecem. Não é quando a pessoa deixa de sentir medo. A mudança começa quando o corpo finalmente percebe que não precisa mais sobreviver o tempo inteiro. Isso muda tudo. Porque enquanto alguém vive em estado de alerta constante, a mente não descansa. O corpo não desacelera, as emoções não descansam. A pessoa até tenta relaxar, mas nunca consegue completamente. Sempre existe uma tensão no fundo, uma sensação de que alguma coisa pode dar errado a qualquer momento. E talvez você tenha vivido assim por tanto tempo que começou a acreditar que isso era normal. Mas não é. O corpo humano não nasceu para viver permanentemente em guerra emocional. Ele nasceu para vínculo, presença, segurança, descanso. E talvez essa seja a primeira vez em muito tempo que alguém está te lembrando disso sem te culpar pela forma como você sobreviveu. Porque muitas pessoas carregam vergonha da própria hipervigilância, vergonha do excesso de pensamento, vergonha da dificuldade de confiar, vergonha da ansiedade constante. Mas o que quase ninguém percebe é que muitos desses comportamentos nasceram como tentativa de proteção. O corpo aprende a sobreviver quando nunca sabe o que vai encontrar. Então ele observa, antecipa, se prepara, tenta evitar dor antes que ela aconteça e aos poucos a pessoa vai se afastando tanto da própria segurança interna que começa a achar estranho qualquer sensação de paz. Isso é muito profundo, porque tem gente que senta no sofá para descansar e 5 minutos depois já sente culpa por estar parada. Tem pessoas que finalmente entram no ambiente silencioso e imediatamente pegam o celular para distrair a mente. Tem gente que deita para dormir, mas continua emocionalmente acordada por dentro, porque o corpo ficou acostumado a associar tensão com sobrevivência. Então, quando a calma chega, a mente estranha, como se relaxar fosse perigoso. E talvez enquanto você escuta isso, alguma coisa dentro de você esteja finalmente fazendo sentido.
Talvez você esteja percebendo que não estava exagerando, que não era fraqueza, que não era falta de controle. Talvez existisse apenas um corpo cansado tentando proteger você do jeito que aprendeu. E eu acho muito importante te dizer isso agora. Você não precisa se odiar pela forma como sobreviveu. Você não precisa olhar para suas recaídas emocionais com vergonha. Não precisa olhar para seu excesso de pensamento como fracasso, porque muitas vezes essas estratégias foram a única maneira que seu corpo encontrou para continuar suportando tudo o que viveu. E isso merece acolhimento, não violência, porque ninguém consegue construir segurança emocional se continua se atacando o tempo inteiro por sentir o que sente. E talvez seja exatamente aqui que algo começa a mudar dentro de muitas pessoas, no momento em que elas percebem: eu não preciso mais lutar contra mim para melhorar. Isso é muito profundo, porque existe uma diferença enorme entre mudança baseada em medo e mudança baseada em segurança. Mudanças baseadas em medo cansam. Mudanças baseadas em segurança transformam. E talvez o seu corpo esteja cansado demais de viver apenas tentando suportar. Talvez ele esteja querendo algo diferente agora. Mais silêncio interno, mais verdade, mais leveza, mais presença, mais descanso emocional. E eu sei que talvez uma parte sua ainda tenha medo disso. Porque quando alguém viveu muito tempo em estado de sobrevivência, até a paz pode parecer desconhecida. Mas deixa eu te contar uma coisa bonita. O corpo reaprende. Reaprende calma, reaprende vínculo seguro, reaprende descanso, reaprende confiança. Quando finalmente encontra ambientes emocionais onde não precisa permanecer em defesa o tempo inteiro. E talvez seja por isso que algumas pessoas mudam tanto quando finalmente se sentem emocionalmente acolhidas de verdade. Não porque alguém consertou elas, mas porque o corpo finalmente sentiu segurança suficiente para parar de lutar. E quando o corpo para de lutar, alguma coisa muito bonita começa a acontecer. A pessoa volta a respirar diferente, volta a perceber detalhes da vida, volta a sentir presença, volta a se ouvir, volta a confiar aos poucos na própria percepção, como se lentamente estivesse retornando para si mesma. E talvez essa seja a verdadeira cura emocional que tanta gente procura desesperadamente sem conseguir nomear. Não virar outra pessoa, mas voltar para si sem medo. E talvez enquanto você escuta isso, alguma parte sua esteja percebendo quanto sentiu falta de existir sem tanta tensão interna, sem tanta vigilância, sem tanto medo de errar emocionalmente, porque viver se observando o tempo inteiro é exaustivo. E ninguém consegue sentir paz verdadeira enquanto continua tratando a si mesma como ameaça. Mas existe saída para isso. Existe reconstrução, existe reconexão, existe segurança emocional sendo reaprendida dentro do corpo. Mesmo depois de anos, mesmo depois de muitas dores, mesmo depois de muito cansaço. E talvez tudo comece exatamente aqui, no instante em que você para de perguntar o que há de errado comigo e começa a perguntar: o que meu corpo precisou fazer para sobreviver por tanto tempo? Essa pergunta muda tudo,
porque ela substitui julgamento por consciência, violência interna por acolhimento, guerra interna por compreensão, e é exatamente aí que o corpo começa lentamente a baixar a guarda. E dentro de alguns instantes eu vou te revelar o que começa a acontecer quando alguém finalmente volta a confiar na própria percepção emocional. Porque nesse momento a vida inteira começa a mudar silenciosamente. Mas antes, talvez você não esteja perdida. Talvez só esteja cansada demais de sobreviver sozinha. Respira fundo por alguns instantes. Seu corpo nunca quis destruir você. Ele só estava tentando trazer você de volta para si mesma. Existe uma coisa que começa a acontecer quando alguém finalmente volta a confiar na própria percepção emocional. A vida deixa de parecer uma guerra constante, e talvez isso pareça simples para algumas pessoas, mas para quem passou anos vivendo em hipervigilância emocional, isso muda tudo. Porque quando alguém vive desconectado de si por muito tempo, cada decisão vira tensão, cada conversa vira uma análise, cada silêncio se transforma em ameaça. A pessoa não consegue apenas viver, ela precisa prever, controlar, interpretar, se preparar emocionalmente o tempo inteiro. E isso cansa num nível que quase ninguém consegue explicar. Porque o corpo nunca descansa completamente, mas quando a percepção emocional começa a ser recuperada, alguma coisa muda silenciosamente. A pessoa começa a sentir menos necessidade de se justificar, menos necessidade de explicar cada emoção, menos necessidade de pedir permissão para sentir o que sente. E isso é muito bonito de ver, porque aos poucos o corpo deixa de funcionar apenas em sobrevivência e começa a experimentar presença. E talvez você esteja sentindo isso agora sem perceber. Talvez exista uma parte sua que está cansada demais de viver tentando interpretar tudo, tentando evitar errar, tentando prever rejeição, tentando controlar emoções para não perder vínculos. Porque viver assim faz a pessoa se afastar da própria vida. Ela não vive plenamente os momentos, ela monitora os momentos, ela analisa os momentos, avalia os momentos e aos poucos a espontaneidade desaparece. A leveza desaparece, a paz desaparece. E sabe o que é mais doloroso? Muitas pessoas acham que isso é personalidade. Eu sou assim, minha mente é acelerada, eu penso demais mesmo, mas às vezes isso não é personalidade, tá? É um corpo emocionalmente cansado de tentar sobreviver do jeito que aprendeu. E eu queria que você percebesse uma coisa muito importante agora. O seu corpo não quer viver em guerra, ele quer descanso, quer segurança, quer vínculo sem medo, quer existir sem precisar permanecer em alerta o tempo inteiro. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente sente uma emoção tão profunda quando alguém finalmente encontra espaços onde não precisa performar força, espaços onde não precisa provar que merece cuidado, espaços onde não precisa esconder cansaço emocional, porque o corpo desacelera quando sente segurança. Isso muda até a forma como a pessoa respira, o olhar suaviza, a mente diminui o ritmo, o peito deixa de apertar o tempo inteiro, como se alguma parte interna finalmente entendesse: eu não preciso mais lutar agora. E talvez
essa seja uma das experiências mais transformadoras que um ser humano pode viver. O momento em que ele finalmente sente que pode existir sem defesa constante, sem precisar prever abandono, sem precisar monitorar tudo, sem precisar sobreviver emocionalmente o tempo inteiro. E eu sei que talvez enquanto você escuta isso, alguma parte sua esteja emocionada, não porque encontrou todas as respostas, não é isso, mas porque talvez faça muito tempo que você não se sente compreendida desse jeito, sem julgamentos, sem pressa, sem alguém tentando reduzir sua dor a frases prontas, porque existe uma diferença enorme entre ouvir alguém e realmente compreender o que o corpo daquela pessoa precisou fazer para sobreviver. E talvez seja exatamente isso que tantas pessoas procuram sem conseguir explicar. Não alguém que apenas dê conselhos, mas alguém que consiga enxergar a dor por trás dos comportamentos, o medo por trás da hipervigilância, o cansaço por trás do excesso de pensamento, a solidão por trás da necessidade constante de controle emocional. Porque quando alguém finalmente se sente visto de verdade, o corpo começa a baixar a guarda. E é exatamente aí que a reconstrução emocional começa. Não no ataque, não na cobrança, não na vergonha, mas na segurança. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja percebendo que não precisa continuar se tratando como inimiga para conseguir mudar. Talvez precise apenas parar de sobreviver sozinha. E dentro de alguns instantes, eu vou te revelar o que começa a acontecer quando alguém finalmente deixa de viver apenas tentando evitar a dor e começa lentamente a voltar para si mesma. Porque nesse momento a vida inteira começa a ganhar outra sensação. Mas antes, respira fundo por um instante. Seu corpo não está tentando te atrapalhar. Ele só está tentando encontrar o caminho de volta para a segurança. Vamos para a parte mais importante do nosso encontro. Quando a pessoa finalmente para de viver apenas tentando evitar a dor, ela começa lentamente a voltar para si mesma e isso muda completamente a sensação de existir. Porque durante muito tempo, talvez sua vida tenha sido construída em volta da sobrevivência emocional. Você acordava pensando no que precisava evitar, no que precisava controlar, no que precisava prever ou suportar. E aos poucos, sem perceber, a vida deixa de ser vivida, ela passa apenas a ser administrada emocionalmente, e isso esgota qualquer ser humano, porque o corpo humano não foi feito para passar anos inteiros em estado constante de defesa. Ele foi feito para sentir presença, conexão, segurança, descanso, e talvez você esteja percebendo agora o quanto sentiu falta disso. O quanto sentiu falta de existir sem medo interno o tempo inteiro, sem precisar analisar cada detalhe, sem precisar monitorar cada emoção, sem precisar sobreviver emocionalmente até nos momentos que deveriam ser leves. E eu acho muito importante te dizer isso agora. Você não perdeu quem você é. Talvez apenas tenha passado tempo demais tentando sobreviver. Isso é muito diferente. Porque pessoas emocionalmente cansadas frequentemente acreditam que quebram, que perderam a própria essência, que nunca mais vão conseguir sentir leveza de novo. Mas muitas vezes aquela versão leve de você não desapareceu. Ela apenas ficou escondida atrás de anos de tensão emocional, atrás de anos tentando ser forte, atrás de anos tentando não incomodar.
atrás de anos tentando suportar tudo sozinha. E talvez essa seja uma das dores mais silenciosas da vida adulta. Tem pessoas que não sentem falta da própria vida, sente falta da versão de si mesma que desapareceu tentando sobreviver. E isso é muito profundo, porque em algum momento a pessoa para de perceber os próprios desejos, as próprias vontades, a própria presença. Ela continua funcionando, mas já não consegue mais sentir a si mesma da mesma forma. E sabe o que começa a acontecer quando o corpo finalmente encontra segurança suficiente para baixar a guarda? A pessoa volta a se escutar, volta a perceber pequenas verdades internas que estavam silenciadas há muito tempo. Volta a sentir presença nas coisas simples, volta a respirar diferente, volta a olhar a vida com menos medo. E isso é muito bonito, porque não é uma transformação barulhenta, é silenciosa. A pessoa simplesmente começa a sentir menos guerra dentro dela. E talvez seja o verdadeiro significado da cura emocional. Não nunca mais sentir dor, mas não precisar mais viver permanentemente em estado de ameaça interna. Porque existe uma diferença enorme entre sentir emoções e viver aprisionado nelas. E talvez você esteja percebendo agora que passou anos acreditando que precisava lutar contra si mesma para melhorar. Mas o corpo não floresce sob ameaça constante. Ele floresce quando encontra segurança suficiente para existir sem medo. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas mudam tanto quando finalmente se sentem emocionalmente acolhidas de verdade. Não porque ouviram frases motivacionais, mas porque pela primeira vez o corpo sentiu: eu posso baixar a guarda aqui. Isso muda tudo, porque o corpo aprende através da experiência. E quando alguém vive experiências emocionais seguras, o sistema interno começa lentamente a reaprender calma, reaprender confiança, reaprender vínculo saudável, reaprender descanso. E talvez isso esteja acontecendo dentro de você agora, sem que perceba completamente. Talvez alguma parte sua esteja cansada demais de viver apenas tentando evitar sofrimento, cansada demais de sobreviver, cansada demais de lutar sozinha. E eu quero que você saiba de uma coisa com muita verdade. Você não precisa continuar carregando tudo sozinha para merecer amor. Não precisa continuar se vigiando o tempo inteiro para ser aceita. Seu corpo não nasceu para viver em guerra permanente. Ele nasceu para viver. E talvez essa seja a primeira vez em muito tempo que você está permitindo que alguém fale com você sem pressão, sem cobrança, sem violência emocional, apenas lembrando seu corpo de que ele pode voltar a se sentir seguro novamente. E talvez seja exatamente isso que tantas pessoas procuram silenciosamente, sem conseguir explicar. Não perfeição, não controle absoluto, mas um lugar interno onde finalmente consigam descansar de si mesmas. E dentro de alguns instantes, eu vou te revelar o que começa a desaparecer da vida de alguém quando ela finalmente volta a confiar na própria percepção emocional, porque algumas dores simplesmente deixam de precisar existir quando o corpo não está mais vivendo em sobrevivência constante. Mas antes, talvez você nunca tenha precisado se consertar. Talvez só precisasse parar de sobreviver sozinha. Respira fundo, seu corpo nunca quis lutar contra você.
Ele só estava tentando trazer você de volta para si mesma. Acredito de coração que seu corpo nesse momento está tentando voltar para você. Voltar para um lugar interno onde existir não seja tão pesado o tempo inteiro. Porque quando alguém finalmente volta a confiar na própria percepção, algumas dores começam a silenciosamente a desaparecer. Porque depois de anos sobrevivendo emocionalmente, decidir pode começar a parecer perigoso. E talvez seja exatamente aí que muitas mulheres paralisam sem perceber. Mas isso é o que nós vamos conversar no próximo episódio. Quando você tem medo de decidir, respira fundo por um instante. Seu corpo nunca esteve tentando destruir você. Ele só estava tentando encontrar segurança para continuar existindo. No próximo domingo, aguardo sua presença.